Os gráficos são os elementos principais da análise técnica. Para as pessoas que já possuem prática na sua leitura, outros instrumentos são dispensáveis. Veja com Euclides cada um deles. Vamos ver então alguns tipos de gráficos utilizados para análise gráfica. Este aqui é o gráfico de barras. Um gráfico ele pode ser interpretado visualizando as cotações de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de 5 em 5 minutos, de minuto em minuto. Vamos imaginar que esse gráfico representa a negociação de um dia, tá? Observe então, essa barra, essa linha vertical representa a oscilação que esse preço teve durante o dia, tá? Essa barra horizontal à esquerda representa a abertura, quer dizer, o primeiro negócio do dia nesse papel, nessa ação, e essa barra à direita representa então o preço de fechamento, o último negócio desse período. Se essa barra então representa a cotação de um dia, primeiro negócio desse dia aconteceu nesse preço e o fechamento, o último negócio do dia, nesse preço. O preço máximo do dia chegou até essa ponta desse gráfico, desse topo aqui, e o preço mínimo aqui embaixo. Vamos imaginar um preço então. Primeiro negócio do dia aconteceu aqui a R$1, tá? Durante o dia, o preço veio até R$1,01. Durante o dia, caiu até 96 centavos e o fechamento aconteceu por volta de 97 centavos, tá? Então, esse é o gráfico de barras. Outro gráfico utilizado, e é o mais popular de todos, é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele utiliza geralmente preços de fechamento. Imaginemos então que esse gráfico representa as cotações de um dia. Aqui foi um dia, outro dia, outro dia, outro dia. O que está acontecendo aqui então? O preço de fechamento nesse dia aconteceu nesse ponto, no dia seguinte fechou nesse ponto, no dia seguinte fechou aqui, no outro dia fechou aqui. Quer dizer, o gráfico de linhas, o que ele faz? Ele apenas nos mostra o preço de fechamento. Ele não leva em conta o preço de abertura, preço mínimo e máximo ocorrido no dia. Só o preço de fechamento então, tá? Esse outro gráfico são os candles ou candlesticks. Percebe? Surgiram no Japão no século XVIII. E o objetivo era classificar um padrão de comportamento dos preços do arroz. Pela simplicidade que o gráfico representa os preços, é muito visual a representação, ele é muito utilizado hoje no mundo todo para análise gráfica no mercado de ações. Vamos imaginar um gráfico, um candle, onde você vai observar apenas o contorno desse candle. Aqui dentro ele vai estar vazado, sem preenchimento. Significa o quê, então? Que a abertura, que o primeiro negócio desse dia aconteceu nessa faixa de preço, nesse preço aqui, embaixo, e o último negócio do dia aconteceu aqui nesse topo. Quer dizer, o preço fechou acima da abertura. Por isso, ele vai ficar só o contorno. Nesse caso, a abertura aconteceu aqui em cima, o preço fechou abaixo da abertura, quer dizer, ele está preenchido, significa que o fechamento aconteceu num preço menor que a abertura. Essa barra, essa sombra superior, é o preço máximo que a cotação chegou nesse período. E essa barra inferior significa o preço mínimo ocorrido nesse período. Tá? Só para você entender melhor, vamos voltar um pouquinho. Quando você observar um gráfico que estiver apenas o contorno, esse candle, se tiver só o contorno, imagine que ele está vazio aqui dentro, ele está leve, então ele está subindo. Nesse outro caso já é diferente, ele está pesado, significa o quê?
que ele abriu, ele está cheio, ele não suportou o peso e caiu. Tá? Então esses são os principais gráficos para análise gráfica. Vamos ver alguns exemplos de candles. O que aconteceu nesse dia? Onde é que abriu e onde é que fechou esse candle? Onde é que foi o preço de abertura e o preço de fechamento das cotações dessa ação específica? Abriu aonde? Lembra, ele está vazio aqui dentro. Significa o que então? Que ele fechou acima da abertura. Ele abriu, como ele está vazio aqui dentro, ele está leve, ele subiu e fechou aqui em cima. Perfeito. Mais um exemplo então de candle altista. Esse exemplo aqui, o martelo. Onde é que foi o primeiro negócio desse dia? Levando em conta esse candle como um candle diário. Onde é que foi? Lembra? Um candle vazado significa que ele fechou acima da abertura, né? Fechou aonde? Fechou aqui, né? Então ele abriu aqui, nessa faixa de preço, nessa região de preço aqui. Durante esse período, o preço caiu até aqui embaixo. Começou a reação, começaram as compras a acontecerem com mais força, o preço passou do preço de abertura e fechou acima do preço de abertura. Por isso ele está vazado aqui dentro. Tá? Outro exemplo, o que aconteceu nesse dia então? Visualiza, esse candle está preenchido. Significa o quê? Que o preço de fechamento ficou menor, ficou abaixo do preço de abertura. Tá? Então ele abriu aonde? Abriu aqui. Durante o dia, você percebe que em nenhum momento existe alguma sombra no topo desse candle. Você percebe que durante o dia, o preço máximo que esse papel chegou, que a cotação desse papel chegou, foi o preço de abertura. Não tem nenhuma sombra acima da abertura, você percebe? E o preço mínimo que chegou foi o preço de fechamento. Não tem nenhuma sombra abaixo desse candle. Quer dizer, ele abriu aqui, não teve forças para ficar acima da abertura, começou a cair. Durante o dia, a oscilação pode ter sido muito grande nesse período, mas o que importa é que ele fechou abaixo da abertura. Vamos ver agora então alguns exemplos reais de gráficos e em períodos diferentes. Tá? Vamos lá então. Este aqui é o gráfico da Vale. Vale 5, ações preferenciais da Vale. Cada candle representa um dia de negociação. Se eu clicar aqui, você vai ver então cada candle representando uma semana. Agora, cada candle representando um mês. E nesse momento, cada candle representando um ano de negociação. Voltamos aqui, cada candle representando um dia. Vamos chegar um pouco mais perto e pensa nisso então. O que aconteceu nesse dia? Onde é que abriu, onde é que fechou nesse dia aqui? Abriu aqui? Não, né? Lembra, ele está vazado, só tem um contorno do candle, significa que ele está leve. Ele abriu aqui e fechou acima. Essa sombra é o preço máximo que chegou no dia e essa sombra aqui embaixo é o preço mínimo do dia. Nesse dia aqui, o que aconteceu? Abriu aonde? Abriu aqui, né? Abriu aqui, ele está preenchido, lembra? Está preenchido, está pesado, ele abriu e caiu. Chegou até aqui nessa sombra e fechou aqui. E nesse dia, o que aconteceu nesse dia aqui? Abriu aonde? Aqui, né? Ele abriu aqui, caiu até esse nível, essa sombra, subiu até aqui e fechou nesse nível de preço. Quer dizer, fechou acima do preço de abertura. E esse caso aqui nesse dia, o que aconteceu? Ele abriu aqui, subiu, caiu e fechou praticamente no mesmo preço
da abertura. Se você clicar aqui, você vai ver agora os preços representados em forma de barras. A abertura foi aqui, primeiro negócio do dia foi aqui, último negócio do dia foi aqui, o preço máximo e o preço mínimo. Se eu clicar aqui, vai mostrar agora preços de fechamento. O gráfico de linhas liga preços de fechamentos. Nesse caso aqui, dia a dia. Tá? Você percebe que o gráfico de candle fica muito mais visual, fica muito mais fácil você perceber o que está acontecendo aqui. É uma queda acontecendo, mas você percebe que nesse dia uma queda forte aconteceu, nesse dia também uma queda forte, e fica muito mais fácil fazer essa análise. O objetivo deste curso é apresentar de forma didática e objetiva conceitos e metodologias para operar no mercado de ações de forma disciplinada e orientada, a fim de permitir ao participante identificar oportunidades de negócios e estabelecer estratégias operacionais. Para um melhor aprendizado, você irá resolver alguns exercícios durante o curso. Para isso, imprima as páginas 36, 42, 51, 55, 66 e 67 da apostila. A nossa primeira pausa para exercícios é para que você resolva as questões da página 36 da apostila. Veja o exemplo a seguir. Então tá, vamos ver então um exemplo desse exercício para que você possa fazer de maneira mais rápida e começar fazendo certo então. Esse candle, no dia 2, primeiro negócio do dia aconteceu a R$25. Então você faz um traço na horizontal. O preço de fechamento foi R$40. Você faz então outro traço na horizontal. Depois você fecha esse candle, fecha o corpo dele. E aqui você vai então, no preço máximo, fazer um traço até R$50, que vai ficar a sombra desse candle. No preço mínimo, você faz então um traço até R$20. Por favor, faça o exercício. Só continue a apresentação após tê-lo resolvido. Vamos lá então. No dia 5, o que aconteceu? Abertura 40, fechamento 45, preço máximo 50. No dia 6, abertura 50, fechamento a R$40, o preço mínimo veio a R$20, o preço máximo 55. Por que ele está preenchido aqui? Simplesmente porque o preço de fechamento ficou menor que o preço de abertura. No dia 7, abertura 40, preço máximo 50, fechamento 45. No dia 8, abertura 45, preço máximo 50, preço mínimo 20, fechamento 45. No dia 9, abertura 45, fechamento 50. No dia 12, abertura 55, preço mínimo 20 e preço de fechamento 30. Você percebe mais uma vez que o gráfico, o candle, está preenchido. Significa então que o preço de fechamento ficou abaixo do preço de abertura. Dia 25, abertura 25, fechamento 40. No dia 14, abertura 40, preço mínimo foi a 20 e o preço de fechamento foi 60. E no dia 15, abertura 60, preço mínimo foi 20 e fechamento 60. Quer dizer, o fechamento no mesmo preço de abertura. O importante é que você entenda o seguinte: quando o preço estiver com fechamento abaixo da abertura, ele vai estar sempre preenchido. Quando o fechamento estiver acima da abertura, ele vai estar vazado, vai estar em branco dentro do candle. Simples, né?